Bom dia a todos. Aqui vou apresentar a vocês os resultados e discussões que a criança apresentou e a relação disso com a teoria de Piaget. Devido a minha casa ter muitas crianças que minha mãe cuida, tem muito barulho, então por isso que estou gravando. Então, durante as observações que tivemos, ela já tem o desenvolvimento motor. Ela tem 2 anos e 4 meses. Já anda, corre, pula, dança, come sozinha, só não usa o banheiro sozinha e nem se veste sozinha. Então, ela está no desenvolvimento motor. Também está no marco do desenvolvimento da linguagem. Ela está em uma fase que se aprende tudo, ou seja, tudo que as pessoas falam, ela repete. Então, ela apresenta um vocabulário amplo. Aprende vários vocábulos novos, tudo que as pessoas falam, ela aprende. Então, é um marco do desenvolvimento da linguagem também. Ela apresentou isso também. Segundo Piaget, o desenvolvimento motor é a autonomia da criança, então ela já possui algumas autonomia. No desenvolvimento da linguagem, ela fala pequenas frases, mas frases objetivas e de necessidade, como quero comer, quero água, quero bico. Então, ela está no desenvolvimento da linguagem e motor. Segundo Piaget, a partir dos 8, 9 meses, as crianças começam a atentar para a imagem que refletem a própria aparência. Então, por ela ser uma criança muito nova, aqueles testes de Piaget eu fiz os mais fáceis, de acordo com o nível de desenvolvimento dela. Então, o experimento que fizemos foi colocá-la em frente a um espelho e perguntar as partes do corpo para ver se ela tem consciência da sua própria aparência. Então, perguntei cadê o pé, a mão, e ela balançou a mão. Perguntei cadê a barriga, ela levantou a blusa. Perguntei cadê o cabelo, ela colocou a mão no cabelo. Perguntei qual era o nome dela, ela disse o nome dela. E essa foto não é ela, gente, mas é só para ter uma imagem do que foi feito. Então, ela apresentou, segundo a teoria de Piaget, que ela tem a noção de eu. Então, a partir do 8 e 9 meses, as crianças começam a atentar para a imagem que refletem a sua própria aparência. Desenvolvimento da consciência de si é fundamental para as interações sociais, que surge a partir da separação psíquica em relação àquele que cuida dela. Ou seja, a mãe dela sai para trabalhar e a deixa aqui. Então, isso já é um desenvolvimento para ela. E ao observar diariamente durante essas 3 semanas, foi explícito que existe um vínculo afetivo entre ela e a babá. Todo dia que ela chega, ela cumprimenta todos, conhece todos e se sente bem. Isso é importante para o desenvolvimento da criança. Segundo
Piaget, a construção das estruturas de inteligência da criança ocorre a partir de um funcionamento interno, que é desencadeado a partir do mundo que a cerca. Esse funcionamento se dá por meio da assimilação ou incorporação de um elemento exterior em um esquema sensório-motor ou estrutura do sujeito e da acomodação. A função simbólica consiste na capacidade que a criança adquire de diferenciar significantes e significados. A criança torna-se capaz de representar um significado através de um significante, diferenciando e apropriado para essa representação. Então, como ela é muito pequena ainda, fiz alguns experimentos com ela para ver a noção de assimilação, a capacidade de diferenciar significantes e significados, com desenhos e imagens que ela conhecia e os que ela não conhecia. Então, eu mostrei os desenhos que ela conhece, ou seja, que ela tem habituação, que é Marcha e Urso. Perguntei quem era, ela disse Urso. Mostrei a Peppa, ela disse Peppa. Mostrei a Galinha Pintadinha, ela disse Atinha. Quando mostrei esse desenho que ela não está habituada a assistir, ela só ficou olhando e não sabia o que dizer. Então, só existe habituação ao que ela tem familiaridade, o que ela assiste quase todos os dias, né? Também mostrei fotos de animais para ver, né, o conhecimento dela sobre alguns animais. Mostrei o cavalo, ela disse vacalo. Mostrei a vaca, ela disse boi, depois disse vaca. Então, ela não tem a noção ainda de o que é boi e o que é vaca. Também mostrei algumas aves, e ela disse que a galinha era cocó, o passarinho patalinho, e o pato ela disse que era cocó de novo. Então, ela não conhecia o pato. Mostrei o cachorro, ela disse au au, então ela conhece o cachorro pelo latido, né? Como todas as crianças. Mostrei o gato, ela disse gato, e quando eu mostrei a onça, que ela nunca teve ou nunca viu, né? Ela disse que era au au de novo. Eu falei, não, é a onça. Mas ela não compreendeu, ficou olhando e disse que era au au. Outras observações durante as semanas foi o jogo simbólico, que segundo a literatura, a evolução dos jogos simbólicos é demonstrar como a criança aproxima-se cada vez mais do real à medida que o simbolismo perde o seu caráter de formação lúdica, para se aproximar de uma simples representação imitativa da realidade, o qual favorece o progresso da socialização. Então, eu deixei uma boneca para ela brincar, então ela começou a brincar e um paninho para ela brincar também. Então ela pegou o paninho, fingiu que embrulhou e dormiu, a boneca, e também achou uma peça de brinquedo e tentava colocar na boca da boneca. Então significa que ela tá querendo que a boneca mamasse. Aqui também eu dei uma calculadora
para ela brincar e ela fingia que a calculadora era um telefone e dizia: alô, tudo bem? Ou seja, a imitação diferida é baseada na retenção de representações mentais de objetos observados anteriormente. Ou seja, através do brincar de faz de conta, ela cria uma representação simbólica do que ela já viu antes. O brincar é coisa séria para as crianças, pois exercita o corpo e a mente e estimula os 5 sentidos. Outro caso observado foi a confusão entre aparência e realidade. Eu sempre costumo fazer máscaras faciais de café para passar no rosto. Então eu passei, não com o intuito de assustá-la, mas porque faço normalmente. E quando ela me viu, ela assustou. Começou a se esconder atrás da minha mãe e começou a chorar. E eu falei: sou eu, Nicole, mas ela mesmo assim se escondia. Segundo as literaturas de Piaget, essa confusão é função da unilateralidade, que é a dificuldade de se colocar em outra perspectiva. Então a criança não tem a capacidade limitada de operações mentais. Por isso que confundem a aparência e a realidade. Mediante as observações que foram feitas, as características presentes foram a noção de eu, a representação simbólica, que seria o jogo simbólico, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento linguístico, o raciocínio não lógico e a confusão entre aparência e realidade. E as características ausentes são a reversibilidade e a conservação, que ainda não foi alcançado e pode ser alcançado posteriormente, né? E as experiências iniciais estão relacionadas ao desenvolvimento das habilidades que facilitarão a integração e a aprendizagem posterior da criança na escola. A criança com várias possibilidades afetivas e lúdicas possui mais riqueza no aprendizado, criatividade, crítica e de opinião. É isso. Obrigada a todos.